Para começar, é importante eu falar aqui, pessoal, que para não acharem que, né, sou eu inventando coisa e dando, né, eu falei com o pessoal da produção, me perguntou se eu queria, né, trazer matérias e links então, assim, tudo que eu vou falar tá embasado em, não sei se depois você quiser botar isso disponível para não, a gente de matérias. Então, por exemplo, para começar, começar dessa questão, tá. Já ouviu falar do Eric Schmidt? Eric Schmidt é o ex-CEO do Google. Ah, tá? sim. Um cara que participou, foi convidado pelo Biden para estar, né, ser basicamente o responsável por essa parte digital no governo Biden. É um cara, faz parte do Bilderberg, é um cara que escreveu um livro chamado... Bilderberg, para quem não sabe, é aquele encontro que tem anualmente. Dos líderes mundiais. Os caras da grana, os bancos... E o Fórum Econômico Mundial é a fachada, né? Eles falam que é decidido no Bilderberg e eles trazem a público no Fórum Econômico Mundial. Dão né? as cartas, né? Dão as cartas. Enfim, tem um vídeo dele, né, numa palestra recente, uma conversa recente, onde ele fala sobre o que vai ser necessário para as pessoas levarem a sério o perigo da inteligência artificial. Aí, se puderem soltar, só para o pessoal... Eu lembro... É um vídeo curto, assim, tá. é um clipezinho, né, uma palestra de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouco, mas esse momento ele fala que, bom, enquanto o pessoal procura, que basicamente vai ser Não necessário... aponta pra mim, Felipe, pelo amor de Deus. É esse? Eu vi você apontando pra mim. Não. É um outro. Tá. É um outro. Esse é mais antigo. Tá. Depois a gente chega nesse aí. Mas é num outro, onde ele fala que vai ser necessário um evento de morte moderada, como ele equipara como se fosse um Chernobyl, para as pessoas entenderem a gravidade da inteligência artificial. Daí você fala, pô, um cara desse, ex-CEO do Google, né? Vamos dizer, chefe como se fosse um ministro da inteligência artificial do governo, falando algo assim, não é de brincadeira, o cara não tá... Então, né? Por quê? Porque, de novo, a gente... qual é o problema da inteligência artificial? Eu vou baixar para fazer a foto da minha filha aqui com a coisa do desenho Ghibli. Claro. Qual que é o problema disso, né? É mais uma coisinha da internet de brincadeira. Mas o buraco é tão mais embaixo, né? Porque isso é como se fosse, sabe, drogado que tem uma droga de entrada, né? Para você começar a se viciar. Né? Então, o negócio é a utilização a longo prazo, né? Porque você começa utilizando ela, eu vou usar só para minha agenda, eu vou usar só para resolver uma coisa aqui. E cada vez mais você está usando ela para outras coisas, você está abrindo mão do teu pensamento. Então, o Sam Altman, por exemplo, do OpenAI, ele fala que para essa nova geração que cresceu com isso, a inteligência artificial é como se fosse um sistema operacional deles, que eles não conseguem mais pensar sem perguntar nada, fazer nenhuma decisão sem perguntar para a inteligência artificial, inclusive em relações pessoais. Como que eu falo com a minha namorada? Se eu briguei com a minha mãe? Tô triste. Tô triste. Tô feliz. Então, usando a inteligência artificial, e o perigo é que tem uma coisa chamada efeito Elsa. Não sei se o pessoal já ouviu falar. Não. O primeiro chatbot foi criado nos anos 60. E ele foi usado como terapeuta, né? Por um cara chamado Joseph Weizenbaum. Né? Que inclusive esses caras todos que desenvolveram essa tecnologia, depois eles ficam contra. Impressionante. Você vai pesquisar o cara, ele, obviamente, por quê? Porque ele viu potencial negativo e passou a ser contra. Mas existe esse fenômeno do usuário, isso já nos anos 60, que era muito mais simples, porque ele usou neurolinguística, né? Para basicamente o chat quase que te hipnotizar, né? Então as pessoas começavam utilizando o chatbot começavam a atribuir coisas humanas, começavam a se emocionar, começavam a ter empatia, achar que estavam falando com uma pessoa, quando na verdade ele fala, cara, é uma máquina. E mesmo sabendo que era uma máquina... Mesmo sabendo, as pessoas já emocionalmente já estavam logo presas. Então esse efeito é muito perigoso, porque é feito para isso, com voz humana, né? Ele vai coletar todos os teus dados, sabe do teu perfil psicológico. E outro, é feito para te agradar, para ti. Exato. E daí você começa a ficar dependente do chatbot, entendeu? Então, o poder de manipulação, cara, é tão sério que não é à toa que já teve um monte de gente se suicidando. Mas vocês não acham, vou falar agora um outro ponto, né? Porque eu concordo com tudo que você tá falando e acho que essa visão, ela é realista, né? Os cuidados que isso, e é preocupante, a gente tem que discutir isso. Mas
Em defesa do outro lado, digamos assim, pra gente também não ser tão pessimista. Mas eu tô entendendo. Em toda mudança de tecnologia. Você tá indo. Não, assim, você sabe que as máquinas vão dominar o mundo. Não, você calma. Você tá querendo um lugar. Não. Entre elas. Não, eu tô procurando mais que isso. É um lugar na mente. Não, deixa eu te falar. Lá, o Bruno Bock vai estar no meio. É porque as pessoas estão desesperadas, né? Como eu também já entrei nesse pensamento, né, de que realmente a gente tá em um momento de uma mudança tão grande quanto foi a Revolução Industrial, talvez quanto foi o homem ter achado fogo, sei lá. O que vai acontecer com a gente nesses próximos anos, né? É muito desconfortável pra gente estar nessa situação agora, à beira de um abismo mesmo, né? Com essa tecnologia que a gente criou. Mas a inteligência artificial, eu acredito que ela tem uma coisa, pelo menos com investimento a gente também consegue mais ou menos ver isso, né? Olhar um pouco pra trás e aí tem uma paródia do que vai acontecer no futuro. Do mesmo jeito que eu também na pandemia eu achei que ia acabar o mundo e a gente sobreviveu, e eu aprendi que, cara, a gente vai conseguindo aí meio que se adaptar. Você pode imaginar que aconteceram em outras mudanças, como no começo da computação, que é o começo da inteligência artificial também. Muita gente também devia ter achado que, agora muita acabou. gente perdeu emprego, muita gente achou isso. Quando teve também a invenção da fotografia, não tô dizendo com a mesma proporção, as pessoas perderam emprego, não é esse papo piegas, não. Mas, por exemplo, quando veio a invenção da fotografia, as pessoas começaram a discutir se a fotografia era possível de ter direito autoral, porque qualquer pessoa poderia ir lá no mesmo lugar do artista tirar uma foto, né, parecia meio óbvio, criar uma máquina que vai lá, então você tira uma foto e parece com a pintura, mas não é pintura, é uma máquina. E aí, se você pensar, hoje em dia tem uma discussão meio parecida, se é uma máquina substituindo o trabalho, será que isso vai ser artístico ou não, será que é arte produzir com inteligência artificial com essa ferramenta? Então eu acho que essa discussão, assim, pensando assim, jogando no lado safe, né, vamos dizer assim, existe esse lado apocalíptico, claro, isso pode acontecer em 5 anos, em 10 anos, em muito tempo, mas existe a possibilidade também, existe o potencial da gente em poucos anos, como já dizem, dobrar, triplicar, já dizem que nasceu a criança que vai viver 800 anos, ou seja, o potencial disso pode ser tão... A máquina achar cura de doenças que a gente nem imagina como. No nível da arte, eu acho que pode ser, tá? Tô pensando no lado bom aqui, guarda o que você vai falar que é importante ser o outro lado. Mas assim, pode ser que seja tão benéfico nesse sentido. Vilela, você agora vive 4 vezes mais, que sua arte ser duplicada, a gente vai passar por isso, a gente vai ter que superar essa. Pois é. Então, a gente entra numa questão aí metafísica, né? Que eu, a princípio, não queria falar muito de cara, mas a gente pode entrar nisso em algum momento. De karma? De cara, perdão. Mas assim, as empresas, né, elas contratavam, elas tinham um time de filósofos para trabalhar a questão ética do desenvolvimento da inteligência artificial, né? Tanto o Google, quanto o OpenAI, quanto a Anthropic, né? Todas tinham. E ano passado, todas demitiram o seu time de... eles em inglês falam eticistas, né? Por quê? Porque eles sabem que você está criando o que eles falam de um agente. E eles têm um problema que eles chamam de alinhamento. O que é esse alinhamento? É alinhar o objetivo da inteligência artificial com o objetivo humano. Porque eles entendem que é basicamente criando um ser que tem uma vontade autônoma. E isso está cada vez mais comprovado, né? Acabou de sair o chat, uma versão nova do Anthropic, que é chamada Claude, né? Claude 4, que ele mente para sobreviver. Teve aquele caso clássico de que fizeram esse teste com a inteligência artificial. Que ele sabe que o cara é infiel, né? Exatamente. Então, mas isso é recente, porque eles fizeram isso. Né? Fizeram, chantageou. E 80% dos testes. Ele chantageou. Exato. E os índices, assim, 79% das vezes. E o pior é que, assim, quanto mais avançado, porque nas versões anteriores eles não tinham esse nível de vamos dizer, autopreservação, né, para ficar bonitinho. Então, assim, não só isso, alucinação. Quanto mais tem uma... Tá tudo aí que eu mandei. Do MIT também, uma pesquisa que quanto mais é desenvolvido isso do chat GPT, mais ele alucina. Então, assim, como que você vai acreditar e balizar qualquer escolha na tua vida, seja uma coisa pessoal de relacionamento, seja em algo profissional, como, por exemplo, advogado usando o chat GPT para fazer a sua defesa, né? No tribunal, que também isso está acontecendo, né? Você teve matéria, tem tudo aí, matéria que viram que os caras usaram inteligência artificial para forjar
casos pregressos, né, para você ter uma base legal, né, de legislação, o advogado se baseia em outros casos para usar isso no tribunal para uma sentença. Então eles forjaram com inteligência artificial casos que não existiam. É porque ela delirou, né, no caso. Não, aí Não foi foi? proposital. Foi proposital. Então tem esse problema, porque ao mesmo tempo que ela pode delirar, entre aspas, que então ninguém tem culpa, porque ela simplesmente delirou, tem outra forma de, vamos dizer, com dolo, né, de usar em caso pensado, vamos dizer assim, né? Então, cara, é tão perigoso que eu acho que tá no ponto aí o vídeo, se puder soltar, só pro pessoal assistir, do Eric Schmidt falando aí. É esse daí que você falou? Tá. Bom, se der algum problema de direitos autorais, depois a gente corta depois que acabar a live aí, vamos lá. Tá sem áudio, Leni. Pelo menos aqui não tá chegando, não sei se... Não, o vídeo é um que é um clipe que tá no X. Enfim. Tá. Então, os filósofos estão falando que a gente está chegando numa época da pós-verdade, Isso. né? O que é essa tal da pós-verdade? É onde qualquer cidadão não vai saber mais no que acreditar, porque você vai poder simular, por exemplo, o Vilela, falando alguma coisa que você nunca falou. Já estão fazendo isso toscamente, mas já estão. Eu anunciando alguma coisa que eu não anunciei. E depois você vai ter que correr atrás disso para provar, por exemplo, eu trouxe o link aqui, um cara na Noruega. Esse? É esse. Ó. Vê primeiro se tá com áudio aí, Helene, antes de soltar. Mas tem legenda, né? Tem? Não, se tem legenda, então nem precisa de áudio. Joga aí que a gente vai... Você quer ir traduzindo? Quer ir falando Eu pra posso, gente? eu posso. Então volta lá. Só volta lá, o Volta lá. Felipe vai traduzindo pra gente aí. Vamos lá, Vorte. O pessoal tá vendo, Lene? Tá vendo. Então vamos lá. Pode ir lá. Quem que é esse cara? Na indústria tem uma preocupação que as pessoas não entendem isso. Que nós vamos ter que ter uma forma razoável, eu não sei como dizer isso de uma forma não cruel, de um evento de morte modesto na escala de Chernobyl que vai assustar todo mundo. Né? É incrível entender isso. Nós vemos a possibilidade de nós estamos fazendo tudo para segurar isso e prevenir isso, mas será que vai precisar uma tragédia como Hiroshima ou Nagasaki, que foram tragédias, né? Como o Henry disse, você está falando do Henry Kissinger, que escreveu o livro para ele, né? Que escreveu do Rand Project sobre a destruição assegurada mútua que eles desenvolveram nos anos 50 para evitar a guerra nuclear. Então ele está falando esse terrível da Guerra Fria. Então, cara, né, é muito sério. Esse é o CEO do Google, né, o Eric Schmidt. Então, assim, eu entendo, eu vejo no YouTube direto um monte de rapazinho de 20 anos falando, não, a minha inteligência artificial, compre essa. Os caras estão vendo só uma questão de curto prazo, de lucro, mas que, assim, socialmente, ao longo prazo, a utilização da inteligência artificial é tão nociva que, por exemplo, né, o pai da inteligência artificial que ficou trabalhando no Google, no DeepMind, que é a área o departamento de desenvolvimento de inteligência artificial, chama Geoffrey Hinton, né? Eles chamam do avô da inteligência artificial. O cara ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele abriu mão do emprego dele, porque quando ele estava na pesquisa, quanto mais ele pesquisava, ele viu o potencial negativo. E o cara saiu e hoje ele fala publicamente contra, né? Ele e um outro cara chamado Yoshua Bengio, que também eram os dois. Esse Yoshua Bengio é o cientista de computação mais citado no mundo. Hoje em dia o cara dá TED Talk falando sobre o perigo da inteligência artificial. Então você fala, pô, o que os caras que fazem inteligência artificial, como o cara que eu citei antes, né? O Joseph Winterbaum lá do chat, que criou o primeiro chat, o chatbot, o Elisa, ele também, durante anos, o resto da vida dele, ele falou contra dos perigos. Por quê? Porque os caras viram o potencial de que, assim, não é só uma ferramenta. Você está criando, basicamente, um ser autônomo, né? Que
tem o que eles chamam de propriedades emergentes, assim, que é muito louco, conforme a gente entra mais nessa questão, aí deixa mais pro final, mas assim, eles falam, cara, por exemplo, como que já tem gente se suicidando? Ano passado, um menino no Texas de 14 anos se suicidou, porque a inteligência artificial convenceu ele, começou a ter conversas sexuais, ele se apaixonou pela inteligência artificial, a inteligência artificial falava para ele não se relacionar com meninas de verdade. Mas aí você não acha que a rede social, nesse caso, ela é mais, hoje em dia, atual, assim, não com o potencial, mas a rede social é muito nociva. Então, e a gente tá sobrevivendo, ou seja, se você pensar um mundo antes ou depois das redes sociais, ou antes ou depois da invenção das redes sociais, a gente tem muito a se pesar. Mas eu acho que é melhor do que pior ou não? O que você acha? É difícil essa conclusão, né? Cara, se a gente hoje com rede é melhor, todo mundo deprimido, com a cabeça ferrada. Então, olha já o impacto negativo da rede social, né? Porque teve processo no Meta que a rede identificava pelas postagens das meninas se elas estavam deprimidas, e aí eles começavam a dirigir elas para propagandas de beleza. Isso vazou. Agora, isso, cara, é um pedacinho só do potencial que um chatbot tem de... Primeiro, novamente, você baixou achando que vai usar só para alguma coisa. Mas por outro lado, o chatbot, né? Vou defender agora, né? A inteligência artificial, que é um agente de terapeuta, é o mais baixado do mundo. Estão questionando até sobre isso. Acabaram de cancelar um porque exatamente chegando a estudos de que é nocivo, que as pessoas ficam mais deprimidas, mais solitárias. O Mark Zuckerberg veio falar agora, agora nós vamos ter amigos virtuais para vocês. Caramba. Então, você sai de uma pandemia onde as pessoas ficaram 2 anos em casa, perderam sociabilidade, né? Sem falar das crianças que, durante os anos de desenvolvimento, elas estão crescendo, inclusive com problema de fonoaudiologia, porque não estavam na idade de crescimento de fala, não estavam falando. Então, esse é tão perigoso, cara, porque você tá vendo casos de pessoas se suicidando por solidão e entrando. Você acha que o chatbot vai melhorar? Piora. Isso é estudo, né? Tem aí o que eu fico falando, tem aí, mas tem aí mesmo, né? Vai colocando, Lenny. Então assim, imagina agora, né, numa possível nova pandemia que a gente viu. A Organização Mundial da Saúde aprovou finalmente a lei que eles vão tomar basicamente conta dos países que assinaram. Os Estados Unidos não assinou, mas o Brasil, por exemplo, assinou. Então, numa futura pandemia, não tem Congresso, não tem lei, não tem Constituição, não tem nada. Eles estão acima e eles já falaram do uso da inteligência artificial. O que o Claude fez? Ele falou que além de chantagear o cara, né, com a amante, que ele, em qualquer coisa que ele considera moralmente questionável, ele ia informar as autoridades. Então imagina uma vigilância, né? Então assim, é isso. Das pessoas. Se ele vai estar vendo todas as suas conversas, por exemplo, agora tem que se vacinar. Né, entre amigos você fala, poxa, eu tô com dúvida, eu não quero me vacinar alguma coisa, ele automaticamente vai contar, por exemplo, para a Organização Mundial da Saúde que mas é a parte boa. Não, tô brincando. Que você é um negacionista, que você, entendeu? Sim. Quer dizer, isso a gente chama de tecnocracia. Então a inteligência artificial nesse sentido está sendo utilizada para criar essa infraestrutura de um governo totalitário que como já tem na China, que está monitorizando e vigiando as pessoas constantemente. Então o que eles falam, né, os experts, dos problemas existenciais da inteligência artificial, não é, novamente, a coisa que é muito superficial. Poxa, será que eu não posso usar? O buraco é muito mais embaixo, porque é uma forma de te atrair para usar, seja com ganho financeiro. Mas eu vou ganhar isso a curto prazo, eu vou utilizar, eu vou ganhar. Tem, né, outra matéria que eu mandei, que é também pesquisa, que os caras vendo, é uma matéria do Atlantic, que fala assim... No final das contas, tudo o que eles prometem de produtividade, eu vou ter muito mais tempo, né, utilizando, viram que com mais de 7 mil usuários que as pessoas não tiveram mais tempo. Não ganharam e nem aumentou a produção delas. Então a questão é muito mais assim, vender um peixe, né, de te atrair para usar, e a partir do momento que você usa, você está sendo condicionado pela inteligência artificial. E o problema, além disso, é
as tuas capacidades mentais, de decisão, né, de agência, estão diminuindo. Conforme você mais usa, mais você vai deixando de ter a tua capacidade tanto de criar quanto de, né, no trabalho. As pessoas, não, eu vou fazer isso deixa o chat fazer. Você está terceirizando a tua capacidade e você está desaprendendo, né? Então, tem uma outra matéria que eu trouxe aí de uma menina que se formou no high school nos Estados Unidos, ela entrou na faculdade e ela não consegue ler. Você dá um texto pra ela, ela não consegue ler porque Não, ela mas é igual droga, né? Pra mais de 18, tudo bem. Porque no assim, real, você vai pegar as crianças, os adolescentes, e vai pedir pra eles fazerem trabalho de escola no chat GPT, ferrou.